Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Novamente agradecer ao convite do Lar dos Humildes, abraçar a todos na figura do nosso amigo e irmão Neto, e que nos sintamos envolvidos na mais plena paz, nesse momento em que somos convidados a fazer mais uma reflexão em torno de um tema que para nós é caro, principalmente pelo grande conteúdo reflexivo que ele traz: a desigualdade das riquezas. Quando a gente pensa na desigualdade, muitas vezes nós esquecemos de pensar na própria riqueza em si. Desde os mais antigos, que o dom da dádiva, ou as dádivas do dom, ou os dons que eram dados por Deus, permeavam exatamente a perspectiva de que alguém era merecedor de receber, porém era incumbido a essa pessoa o fator de ser um esbanjador. O dom dado por Deus não poderia ficar para ele, não poderia servir apenas a ele. Então daí era que se escolhiam os chefes, os sacerdotes, os líderes, porque era alguém que se aproximava dos deuses por se diferenciar exatamente dessa presença dos deuses através do dom recebido, da dádiva recebida. Mas vamos pensar um pouquinho sobre a riqueza, o que significa muitas vezes essa riqueza. O Espírito André Luiz nos traz uma mensagem muito reflexiva a esse respeito. Ele nos diz que sobre a riqueza: rico é o pântano pelos depósitos de matéria orgânica. Rica é a enxurrada pelos recursos da adubação. Rica é a argila pela maleabilidade com que obedece ao oleiro. Rica é a pedra pela segurança que oferece à construção. Rica é a ostra que encerra a pérola no próprio seio. Rica é a árvore pelos tesouros que espalha. Rico é o cerro bruto pelos metais que esconde. Rica é a areia que defende o leito das águas. Rica é a fonte que auxilia sem recompensa. Rica é a forja pelas utilidades que produz. Rica é a dor pelas lições que ensina. O Senhor não criou a pobreza. Além disso, converteu o homem no rei das criaturas terrestres. O homem, porém, até agora, no sentido coletivo da definição, permanece detido na posição de chefe dos animais, onde há luz de inteligência, não há penúria. Cada coração pode ser um manancial de bênçãos, doar estímulos, fraternidade, alegria, consolo, esperança e amor é mais que transferir as bênçãos dos recursos amoedados. Estejamos apostos para trabalhar e servir sem olvidarmos que se há grandes benfeitores da humanidade que semeiam fortunas incalculáveis na preservação da saúde e da instrução da vida comunitária, Jesus, ainda e sempre, é o maior de todos os redentores da terra, porque ofereceu ao mundo a própria vida no sacrifício supremo do próprio coração. Do livro Endereços da Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando André nos traz essa reflexão em torno exatamente da riqueza da própria natureza e de algumas questões que nos permeiam o espírito, nós percebemos que a espiritualidade superior tem um outro conceito para a riqueza. O grande problema é que toda vez que nós pensamos em riqueza, a primeira coisa que pensamos é no amoedamento. E aí quando se fala em desigualdade das riquezas, a primeira coisa que se pensa é entre ricos e pobres. Então, Deus teria permitido que alguns fossem ricos, Deus teria permitido que alguns fossem pobres. E aí encerra-se a discussão. O grande problema, e talvez o fator, é que nós não somos acostumados a pensar nesse outro tipo de riqueza, que são as riquezas da própria criação e as riquezas do próprio espírito. O assunto, inclusive, ele já começa a ser permeado das questões 808 a 813 do Livro dos Espíritos,
E ele exatamente se vincula a essa noção de analisar a desigualdade das riquezas. Já que somos tão presos a essa perspectiva ou a uma única visão de riqueza, os Espíritos nos trazem a atenção sobre por que Deus então permitiu exatamente essa diferença entre alguns terem mais moedas, terem mais amoedamento e outros estarem, né, experimentando a dificuldade, a penúria. Embora muitas vezes as noções de riquezas aqui estejam completamente alteradas. Então Jesus nos ensinou que nós deveríamos nos preocupar não em ajuntar tesouros que a traça, né, corrói e o ferrugem destrói, mas a ideia era, olha, ajunta tesouros, que primeiro a traça não corrói, segundo, o ferrugem, né, não consome, e terceiro, e mais importante, o ladrão não rouba. Isso nos lembra uma história antiga, quando o Bach era pequeno. Ele era apaixonado por uma coletânea de música para piano que o irmão tinha. E como o irmão era muito ciumento junto a essa coleção de partituras, ele não permitia que ele pegasse, justamente por ele ser uma criança. Um dia ele descobriu onde o irmão guardava e ia lá e carregava para o piano e começava a tocar. O problema é que o irmão, ao escutar, ia lá, tomava e escondia de novo. Então ele teve uma ideia. Ele descobriu novamente onde estava e ele começou a reproduzir as partituras. Quando ele teve um trabalho hercúleo de reproduzir todas as partituras, praticamente no final foi descoberto pelo irmão. O irmão novamente escondeu as partituras originais e queimou as partituras copiadas. Ele se sentiu, né, totalmente desgraçado, perdeu todo o trabalho. E ele ficou tão triste que a única emoção que ele teve foi se caminhar para o piano. E ele começou a tocar o piano. E ele começou a perceber que ele estava reproduzindo exatamente as músicas que estavam na partitura. Ou seja, ele havia internalizado aquelas partituras. Então agora o irmão não podia mais tomar dele, porque para onde ele fosse ele as carregava consigo. Muitas vezes nós nos preocupamos com a partitura do papel e esquecemos as partituras internalizadas. Quando Jesus nos convida a tomar conta dos verdadeiros tesouros, ele está exatamente dando a vinculação de que nós devemos nos preocupar com as partituras internalizadas, com os tesouros internalizados. Porém, há um local específico para esse tesouro: o coração. Aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Ou seja, os tesouros que nos, né, acumulam o espírito com a riqueza, que nós levaremos para a eternidade e que exatamente nos abrirão as portas para o reino de Deus, que é na verdade o reino de valores, de reais valores, porém valores espirituais. Ninguém vai apresentar um contra-cheque ou um extrato bancário no plano espiritual dizendo: olha como eu fui rico, olha como eu fui poderoso. Não. Os valores internos são, né, vinculados. Nós falamos isso numa palestra anterior que nós fizemos junto aos nossos amigos, de que no livro dos mortos egípcios, o último estágio para se alcançar o direito a viver no mundo espiritual, no plano espiritual, era pesar o coração. De um lado de uma balança colocava-se o coração e do outro lado colocava-se uma pena. A pena tinha que pesar mais do que o coração, porque aí indicava exatamente de que aquele sujeito tinha um coração leve. E ao ter coração leve, ele tinha a autorização final para adentrar exatamente o plano dos espíritos. Então, busquemos primeiro o reino de Deus e os seus valores espirituais e reais, e claro, sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Isso não é propaganda enganosa, isso é lei. Jesus não ia dizer: olha, preocupa a tua vida toda em aí a buscar valores espirituais, mas não se preocupe, você vai terminar sem nada. Muitas vezes isso é apregoado. Alguns inclusive pregadores se aproveitam disso, de que o reino de Deus é rico e por ser rico precisa de altos investimentos financeiros, de altos investimentos humanos, quando muitas vezes, claro, as casas
né? As instituições têm que pagar suas contas, suas luzes, têm que pagar sua água, é justo que se haja realmente a manutenção da obra, mas não como, né, o supérfluo, não como o extravio da real definição, da vinculação ao que se propõe. Então, pois bem, o Livro dos Espíritos, nas questões, né, citadas, ele traz exatamente a explicação do porquê da desigualdade das riquezas, principalmente entender essa noção, por que uns têm e outros não. E ao se fazer isso, e até mesmo pela própria objetividade e inteligência das indagações elaboradas por Kardec, os espíritos superiores tiveram a oportunidade exatamente de nos esclarecer que as riquezas são provas necessárias ao espírito na sua caminhada evolutiva. Provas, isso mesmo. A prova muitas vezes não está na pobreza, ou no que é dito como pobreza, mas é exatamente na riqueza. Mas nós podemos entregar, então eu quero essa prova, é muito bom ter uma prova acompanhada da riqueza. Gente, nós nos lembramos que os espíritos que, digamos assim, entender essa perspectiva, que se uma mesma quantia em dinheiro, hoje inclusive até alguns já fizeram esse cálculo, se pegasse todo o dinheiro que existe no planeta Terra, todo ele, dividisse exatamente pelo número de habitantes, né, que se tem, nós teríamos aproximadamente $5.000 para cada habitante do planeta. Tá, beleza. Aí Leonardo precisa comprar um pão. Vou lá, chego na padaria, peço R$2 de pão. Teoricamente, eu fico R$2 mais pobre. E o meu fornecedor da padaria fica R$2 mais rico. 10 pessoas da minha rua precisam comprar cada um R$2 a ele. Cada um vai ficar R$2 mais pobre. Ele vai ficar, junto com o meu dinheiro, R$12 mais rico. Daqui a pouco nós estabeleceríamos normalmente exatamente as diferenças que nós temos hoje de algum tempo em que as riquezas não eram distribuídas. O grande problema que muitas vezes nós esquecemos é que é exatamente o que está, e aí o cerne da questão, está no mau uso das riquezas. Está exatamente no processo que inclusive nós, que aqui habitamos o Nordeste, sabemos muito bem em que pensamos a respeito disso. Quem, por exemplo, nunca ouviu falar das famosas botijas? E o que está por trás de uma botija, antes de qualquer coisa? Está por trás um espírito que precisa agora de um justo, alguém de um coração bom, de uma alma justa, que ele precisa vincular a ideia de dar a esse sujeito uma botija para que ele lute pela sua alma e lhe dê a liberdade de espírito e de consciência. A grande questão é que essa botija está muitas vezes vinculada a uma riqueza, e essa riqueza nada mais foi do que um avarento, que acumulou e aí ficou vinculado com uma espécie de prisão. Então 99,9% das histórias das botijas se vinculam a esse padrão, de que alguém que foi avarento na sua vida precisa agora de alguém justo para passar para frente essa riqueza. Muitas vezes nós esquecemos de que dividir o dinheiro do mundo, como eu disse nesse cálculo matemático, seria muito fácil. Só era juntar, somar e depois dividir. Ótimo. O curioso é que na oração de Francisco de Assis há uma parte que diz: é dando que se recebe. Quando nós pensamos nos valores espirituais, nós muitas vezes não percebemos que só é nosso aquilo que nós damos. Por exemplo, se eu tenho um livro, eu dou para alguém, teoricamente esse livro não mais voltar para mim. Para eu ter esse livro de novo, eu precisarei, comprá-lo, inclusive um livro ótimo, esse de Joana de Ângeles, Receitas de Paz. Eu vou e dou para alguém. Teoricamente, esse livro pode não mais voltar. Então, materialmente, ele vai para frente. Um abraço, se eu guardo ele para mim, ele não é um abraço. Um abraço, para existir, precisa ser dado. Porém, quanto mais eu abraço,
mas eu tenho. Por quê? O abraço de Leonardo me fez tão bem. O abraço de Leonardo é tão bom. É tão bom abraçar Leonardo quando ele nos dá um abraço. Um beijo. O beijo guardado na boca, de nada serve. O beijo só existe se nós dermos a alguém. Bem, a partir daí nós vamos entender que tudo que é nosso só é nosso se nós darmos. A caridade, o amor, o respeito, o carinho, né, a confiança, tudo isso tem em comum de que primeiro ele precisa ser exercitado. Ninguém, eu tenho alguém 100% de amor, vou tirar 50% de amor e agora eu vou dar 50% de amor a qualquer pessoa e agora ela vai estar 50% carregada de amor. Bem, o amor só é possível nesse exercício do dar-se. O grande fator é que confiança, amor, carinho, respeito, amizade, etc., eles só existem na medida em que eles são exercitados e são conquistados. Então eu não posso chegar aqui para dizer, olha fulano, eu sou muito confiável, confia em mim, tudo que você me entregar. Não. Eu só vou conseguir estabelecer essa confiança se eu conquistar nessa pessoa o respeito a essa confiança. A amizade, eu só vou ser realmente amigo de alguém se eu conquistar a amizade dessa pessoa. O grande fator é que tudo isso só existe em dando-se. E a qualidade do dar-se está no retorno em também qualidade. Então, como os Espíritos nos indicam, né? Diga-me o que tu pensas e eu te direi o que tu andas. Ou seja, como tu sentes, como tu trabalhas as emoções, como tu dá essas qualidades, o retorno é garantido. Se eu tenho uma amizade falsa, falsamente receberei amizades. Se eu dou carinhos falsos, falsamente receberei carinhos. Se eu estabeleço confianças mais complicadas ainda receberei no fator confiança. Então, se a gente pensa que há necessidade de desigualdade das riquezas no sentido monetário, ou seja, alguém está experimentando a riqueza com o intuito de receber um empréstimo e essa riqueza depois ser dado conta no sentido, né, daquilo que foi feito, do numerário que foi entregue em suas mãos para os cuidados, do mesmo jeito que alguém que também, ao experimentar a falta desses enumerários, ele também tem que prestar conta da forma ou da qualidade como ele exerceu a própria pobreza, nós também teremos que prestar conta da riqueza que nós construímos através das nossas riquezas, das nossas ações espirituais. Então, basicamente, quantas amizades reais eu cultivei? Quantos carinhos reais eu dei e conquistei? Quantas confianças reais eu dei e conquistei? Construí e conquistei, né? E recebi. Quantos? E o quanto está sempre vinculado não a uma quantidade quantitativa, mas uma quantidade qualitativa. Quando a gente lê a obra de André Luiz, a palavra que a gente mais escuta, talvez em toda a obra, sejam exatamente as intercessões. E as intercessões estão sempre conectadas com a qualidade da conquista que foi estabelecida a esses espíritos, que hoje oram por nós, que hoje se vinculam no sentido de nos ajudar da melhor forma possível. Então nós entendemos que para nós alcançarmos essa evolução integral, está na integralidade também da construção de nossas riquezas. Mas não nos enganemos. Deus sempre nos dará na desigualdade das riquezas, não apenas monetárias. É preciso, e a gente vê isso em personagens lindos dentro da obra de André Luiz, personagens que são chamados em determinados momentos da história porque muito amam, porque muito tem na qualidade de uma determinada ação, né, vinculada a essa, vamos chamar de virtude do espírito. E aí a riqueza do sujeito é tão grande que a própria presença, ou a simples presença dele ali no palco da ação, modifica todo o quadro. Então, por muito amar, por muito estar vinculado à ação da caridade, eles são cruciais em momentos de estabelecer a mudança do rumo daquela história. Então, de reencarnação em reencarnação, em busca exatamente de sabedoria, a gente entende, e aí, claro, né,
que as experimentações das riquezas sempre estarão vinculadas ao nosso real compromisso conosco mesmo. Novamente vamos lembrar, e sempre, de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve a riqueza do amor. Onde houver ofensa, que eu leve a riqueza do perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a riqueza da união. Onde houver dúvidas, que eu leve a riqueza da fé. Onde houver erro, que eu leve a riqueza da verdade. Onde houver desespero, que eu leve a riqueza da esperança. Onde houver dúvidas, que eu leve a riqueza da fé. Onde houver tristeza, que eu leve a riqueza da alegria. Onde houver a necessidade da verdade, que ela se estabeleça enquanto riqueza. Desculpem um atrapalho. Ó Mestre, fazei que eu procure mais ser rico em consolar do que ser consolado. Ser rico em compreender do que ser compreendido. Ser rico em amar do que ser amado. Pois exatamente é dando que se recebe. É podendo distribuir o perdão que alcançaremos também para nós esse perdão. E é morrendo que, por incrível que pareça, alcançamos a verdadeira riqueza da vida eterna. Aprendamos com Francisco do quão importante é experimentar a riqueza, mas compreendamos sempre que ainda em processo evolutivo em que nos encontramos, é preciso sim a desigualdade das riquezas. Por quê? Porque muitas vezes só damos valor, infelizmente, àquilo que perdemos. E muitas vezes, por perder riquezas, sejam físicas, até mesmo momentos de experiência espiritual, que precisamos, como reencarnação, repeti-las. Mas, naquele acréscimo de, ao pagardes a 100ª parte, Deus abona os 99% que estão restantes. Ou seja, 1% pago da nossa dívida para Deus é tão rico quanto toda a riqueza que seria necessária para pagar 100% dela. O grande problema é que a nossa balança pesa de diferente maneira. E aí, claro, o exercício, a compreensão, a necessidade real de quanto tempo vamos levar para exatamente amoedar em nós, em nosso coração, em nós, as virtudes reais do Espírito, caberá a cada um nos seus passos. Então, basicamente, essa era a nossa reflexão da noite ou do dia de hoje, mas que convido os irmãos a pensar e a ler esse capítulo. Ele tanto se encontra no Livro dos Espíritos, como também Kardec o retoma com muita qualidade em O Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente para que a gente possa amarrar tanto no campo filosófico como no campo da experimentação religiosa a noção de que essas riquezas não são experimentadas apenas no seu viés econômico e financeiro, mas em todos os aspectos que abarcam, que envolvem o espírito de todas as suas vinculações. E nós seremos os mais ricos, como Jesus disse: aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o menor no reino da terra. Seja o servo de todos, porque servir é um ato nobre. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar o servir por não aprender a obedecer. Se nós obedecermos às leis de Deus, estaremos aptos a alcançar o merecimento que é e a riqueza que é sermos agora vossos servos, Senhor. Que estamos aqui, como disse Maria na Anunciação: aqui está a serva do Senhor, faça segundo a tua vontade. E que nós possamos sempre, Senhor, fazer a vossa vontade prevalecer acima de tudo. Que a paz do Mestre esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Obrigado a todos. Vamos em paz.
Que assim seja.